Salve, salve, nosso Santista, eu sou o Guilherme Campos, esse aqui é o canal Dia de Santos. E finalmente a gente está aqui na semana para poder comentar assuntos, notícias que estão acontecendo aí, que não são muitas, mas as que tem são a maioria negativa, nenhuma positiva assim. Algumas eu vou comentar pelos stories, algumas eu vou comentar, eu quero dar uma opinião mais profunda, eu comento aqui nos vídeos para também estar alimentando aqui o canal do YouTube e poder os dois crescer, tanto o Instagram quanto o YouTube. Bom, arrumei, né, um negócio para poder iluminar aqui, para poder ficar um vídeo legal para vocês aqui. Agora vai ter mais vídeos que eu vou conseguir gravar na semana, então vai ter mais vídeos. E recentemente eu postei duas notícias no Instagram que me chamaram muita atenção e eu queria dar minha opinião aqui para vocês entender a situação que a gente está vivendo e que o Santos está vivendo. Bom, a primeira notícia que eu postei lá no Instagram, as duas são do Lucas Musetti, da Gazeta. A primeira foi em relação à dívida do Santos com o Atlético Nacional. É uma dívida pelo zagueiro Felipe Aguilar. Pra quem não sabe, hoje ele é jogador do Atlético Paranaense, ele não é mais jogador do Santos, ele veio porque o São Paulo pediu, acho que todo mundo deve saber, né? O São Paulo pediu ele até que teve bons jogos, mas quando vacilava feio. Não era um péssimo zagueiro, era um zagueiro ok, um bom zagueiro, mas ele ficou um pouco queimado pelos vacilos que ele dava. E o Atlético Nacional, ele entrou com uma sanção na FIFA, ele conseguiu a sanção pela FIFA, a FIFA aprovou o direito do Atlético Nacional cobrar 770 mil dólares, se não é 700 e pouquinhos mil dólares para o Santos, né, cobrar isso do Santos, que mais ou menos daria uns 4 milhões de dólares, 4 milhões de dólares não, uns 4 milhões de euros. Se fosse uns 4 milhões de dólares a gente tava lascado, mas são 4 milhões de euros? De reais, meu Deus do céu. 4 milhões de reais, hoje tá difícil de sair o vídeo, gente, mas vamos com calma que o negócio vai sair. O Santos já tem a dívida com o Hamburgo aí, tá proibido de fazer contratações, então é uma dívida até que alta, eu não lembro o valor exatamente, mas é uma dívida alta que o Santos ainda não pagou. E tem essa dívida do Atlético Nacional, tem o Washipato tá esperando também para poder fazer isso com o Santos também, porque o Santos deve da compra do Soteldo, isso aí tá gerando uma repercussão negativa desde quando o Atlético Mineiro tentou ir atrás do Soteldo e o Soteldo acabou renovando o contrato com o Santos, e o Santos teria que pagar uma quantia ali pro Washipato, que já não tinha pagado antes, teria que pagar uma outra quantia por conta da renovação de contrato, e acabou não pagando até agora. Porém, a vez é do Atlético Nacional, né? Cada um na sua vez. Já foi o Hamburgo, a gente já falou do Hamburgo, agora é o Atlético Nacional, que tá com esse negócio aí contra o Santos. E uma coisa que eu pergunto pra você, Pérez, por que um clube que vendeu um jogador pra gente tá cobrando o pagamento desse jogador que já saiu do nosso time? Qual que é o sentido disso? Você vendeu o cara e não pagar quem que você tá devendo? Pagar o seu fornecedor, né, entre aspas. Você vende, fica com o dinheiro pra você, paga outra dívida, não paga da onde você tirou aquele jogador. Não faz sentido nenhum. Isso mostra como a gestão Pérez ela é muito confusa, ela é muito enrolada. O Pérez não tem condição nenhuma, eu já cansei de repetir isso aqui, não tem condição nenhuma de ser presidente do Santos. Está pensando em... Primeiro ele tinha falado que nem ia tentar uma reeleição, agora está querendo tentar. Espero que ele não consiga, porque é uma bagunça. Realmente a gestão dele, ele tem pouquíssimos acertos, muitos erros. E essa questão do Felipe Aguilar, ela é um grande erro, porque não existe isso de você tá com um atleta ali, você vender para outro time e não pagar de onde ele veio. Isso queima o Santos fica queimado para todo mundo. Isso não é bom, não tá dando mais desperto, o pessoal posta, faz meme, não sei o que, mas não é legal, porque outros clubes não vão querer negociar com o Santos por conta disso. O Santos é um mau pagador hoje. Essa gestão do Santos deixou o Santos com uma fama de mau pagador. Hoje os clubes sul-americanos, os clubes europeus, os clubes da Ásia, da onde o Santos for querer contratar, vê o Santos como um clube mal pagador, e isso é péssimo. A gente precisa de contratações. Claro, a gente tem a nossa base que é sempre muito forte, mas não é sempre que a base salva. Inclusive eu fiz um vídeo, acho que é o antepenúltimo vídeo, é sobre isso, falando sobre a base. E a gente vai precisar de contratações para sempre estar reforçando o elenco, e ficar com essa fama de mal pagador não é muito boa. Eu espero que o Santos pegue esse dinheiro do Atlético Paranaense, se já recebeu,
eu creio que sim, e pague o Atlético Nacional, pegue o dinheiro que vai receber aí de outras vendas possíveis, que o Pérez está leiloando todo mundo, e pague a dívida com o Hamburgo, pague a dívida com o Ashpato, mesmo que a gente não consiga fazer grandes contratações nessa temporada, que eu nem sei se vai acontecer a temporada, mas pelo menos a gente quita nossas dívidas e não fica com esse problema de estar sempre proibido por contratar, porque tem sempre um processo na FIFA, os clubes não confiam no Santos para pagar por parcelamento, porque o Santos, na maioria das contratações são parceladas, então os clubes às vezes não vão confiar em parcelar o valor de compra para o Santos por conta disso, porque o Santos não paga as parcelas. Então eu espero que tudo isso se resolva e que o Atlético Nacional receba o dinheiro merecido pelo Felipe Aguilar. A segunda notícia ali que eu quero comentar com vocês é sobre a volta dos treinamentos de jogadores. Os jogadores voltaram a treinar hoje, eles fizeram o teste de coronavírus, 9 pessoas do Santos testaram positivo para coronavírus. Essa notícia também peguei do Lucas Musetti, ele postou lá na Gazeta, postou no Twitter dele, para quem acompanha já viu. Eu resolvi, o Santos não divulgou quem que era o atleta que estava com Covid-19, todos são assintomáticos, ninguém tá sofrendo, ninguém tá passando mal, mas a gente sabe que a sintomática pode passar para outras pessoas, então é bom tomar todos os cuidados. Essas pessoas já estão em isolamento em suas casas, tanto o atleta quanto os funcionários do clube. O Santos está cuidando disso e tem que cuidar mesmo, e isso daí é uma prova clara de que o futebol brasileiro não tem condições de voltar. O pico de mortes, o pico de casos está aumentando cada vez mais, a gente está na curva ascendente, a gente está subindo a ladeira, e os governadores resolveram liberar os comércios e tudo, que foi um erro, e as federações elas viram isso como uma oportunidade de poder voltar com o futebol, porque eles precisam de dinheiro, todos precisam de dinheiro, ainda mais o Santos precisa de dinheiro, mas o Santos sempre se posicionou contra a volta do futebol agora. O Corinthians teve vários jogadores aí, se eu não me engano eu vi, acho que era 21 jogadores, eu não sei exatamente, foram confirmados o vírus, né? E tem outros lugares que deu problema também, o Botafogo é contra, o Fluminense é contra, já o Flamengo e o Vasco são a favor. O Flamengo a gente sabe por quê, o Flamengo precisa pagar os seus jogadores caríssimos, eles estão pensando sempre no próprio umbigo, então eles querem que o futebol volte. Enquanto eles jogaram com o Bangu, as pessoas estavam morrendo lá de fora. Eu vi isso no vídeo do Felipe Noronha e achei essa frase muito interessante. Interessante não, né? Achei essa frase, ela meio dramática, meio difícil de engolir. Uma coisa que você parar pra pensar, é um negócio bem triste, né? É uma frase bem triste, achei a palavra que eu queria. Uma frase bem triste que o Felipe Noronha do Elvin de Santos falou num dos vídeos dele. Enquanto o Flamengo tá jogando, tinha pessoas morrendo ali no hospital de campanha do Maracanã. E isso é uma prova de que o futebol brasileiro ele não tá caminhando para voltar. Assim, os clubes querem que volte, alguns clubes, outros clubes são contra, as federações querem que volte porque elas precisam do dinheiro, mas tem algumas pessoas que têm consciência e veem que não tem condições, diferente de uma Alemanha, de um Portugal, da Inglaterra, em que os casos já estão mais controlados, eles estão em uma curva descendente, uma curva descendente, a curva está caindo, o número de casos estão caindo, então eles estão voltando aos poucos, então é outra parada, o Brasil não dá. Primeiro que ninguém respeitou a quarentena, se tivesse respeitado o lockdown do jeitinho que era para ser mesmo, a gente já estaria voltando e estaria que nem os países europeus, mas outros países aí que já estão voltando com futebol e atividades e etc. O Brasil não, está atravessando um momento difícil em que a curva está subindo e não está parando de subir. Já é muita gente que morreu, muitos casos, e eu acho que o futebol tem que dar uma parada, porque tem que ficar em segundo plano nessa situação, porque o mais importante são as vidas das pessoas. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês se inscrevam no canal, dê sua opinião aqui sobre o Felipe Aguilar, a situação do Felipe Aguilar aí, o que você acha se o Pérez
fez cagada. Eu acho que a maioria vai concordar que fez. Dê sua opinião aí sobre se você acha que o futebol tem que voltar e por que tem que voltar. Dá o seu argumento aí, vamos discutir, vamos conversar. Deixa o like, se inscreve no canal, siga a gente no Instagram, @DiaDeSantos. Tamo junto, falou.